Luísa Lacerda. Mais uma aqui entrando. Luísa Falta só nossa amiga Lívia, se não me falha a memória. Vamos lá. Bom, gente, eu me atrasei aqui por volta de 2 ou 3 ou 4 minutos por um simples motivo. Normalmente, aqui embaixo do meu prédio, onde eu moro, passa um carro vendendo pamonhas. Ah, sim. Ele costuma passar 15 para 5. Hoje ele se atrasou e chegou 2 para 5. Mais uma vez, ele não conseguiu vender nenhuma pamonha, como de hábito, inclusive, e eu começo a desconfiar. Opa, agora entrou todo mundo. Começo a desconfiar que esse vendedor de pamonha deve estar enfrentando muitas dificuldades. Ou então ele é namorado de alguém aqui do prédio, porque pamonha mesmo ele não vende, mas faz um barulho. Vamos lá, então. Nossa, quanta gente, que segunda-feira mais animada, que dia é hoje? 10 de maio de 2021. São 17 horas e 7 minutos na capital do Brasil, da onde eu, Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, à frente da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, declaro aberta a nossa 56ª live entre 97 programadas, com os 482 finalistas que espontaneamente se inscreveram, mobilizaram seus públicos, foram também avaliados pelos próprios profissionais, foram avaliados também... Foram avaliados pelo nosso júri presidido pelo senhor Roberto Menescal, presidente de honra, ao lado de outras 19 personalidades da música desse país. Muito bem, o nome da categoria de hoje chama-se Artista MPB. Olha que coisa mais rica, né? Uma das categorias que mais obteve inscrições. Enfim, tanto obteve tantas inscrições que nós tivemos, inclusive, um empate aqui, fazendo com que nós tivéssemos, ao invés de 5, 6 finalistas, né? Como vocês já devem saber, a primeira etapa de votação tem o peso 1, a segunda tem o peso meio, a terceira tem o peso vezes 2, soma-se tudo e nós chegamos aí aos 5 finalistas e já, obviamente, sabemos aquele que é o escolhido nessa soma geral, que será divulgado no nosso evento, que vai acontecer, sim, de 11 a 15 de agosto, 100% digital. Afinal de contas, não se justifica nenhum tipo de encontro, como aqueles que já vieram a Brasília nas nossas cerimônias sabem da festa que é esse encontro aqui a cada ano em Brasília. 100% digital, transmitido em plataforma própria, cujos detalhes a gente vai ficar sabendo em breve ao longo aí dos próximos meses. Muito bem, vamos começar com apresentações para a gente saber quem é quem, respeitando a ordem de chegada. Cláudia Castelo Branco, seja muito bem-vinda. Você está falando do Rio de Janeiro, ou não? Estou no Rio. Ah, no Rio. Cláudia, se você não conhece aqui o pessoal, diga para nós, quem é Cláudia Castelo Branco, quem é Du Giz Branco, quem é Bianca Gismonte? Vamos saber quem são e por quê e como chegaram até o Prêmio Profissional da Música? Vamos lá? Quem eu sou, quem é o Du, que aí a história é longa, mas eu posso falar do Du? Pode falar da Cláudia também. Olha, Dudu, pode falar. Não, somos pianistas, a gente está, né, cantoras também, a gente fez um arranjo do Maria Maria com MPB4, que faz parte de um espetáculo que se chama O Som da Palavra, que a gente fez um espetáculo de Milton Nascimento com o Fernando Brant. E aí na quarentena a gente gravou o Maria Maria e tal, com participação deles, e ficou super feliz e contente. E a gente colocou como um trabalho do ano passado. Até saiu um single também nas plataformas todas aí. Mas a gente está aí há 15, vai fazer 16 anos. 16 anos.
Que legal, 16 anos, e aí com uma farta produção e uma farta circulação pelo mundo afora, né, Cláudio? Pois é. E aí a gente acabou de lançar agora o nosso quinto álbum. Tô péssimo hoje. Eu acho que é quinto álbum, que é um que a gente já tinha lançado, se chama Pássaros, que é tudo com letras do Chico César e música nossa, mas a gente agora fez uma versão ao vivo sem público, né? Porque foi pelo edital Aldir Blanc, no início do ano a gente gravou, e tá rolando aí nas plataformas também. Legal, muito bom. Olha só, adorei essa apresentação, que ela foi direta, reta, simples e fofa. Raíssa Bittar, você que foi a segunda a chegar, tá percebendo aí que eu tô hoje bastante poético, né? Conte para quem não te conhece ainda. Bom, eu sou cantora, atriz, compositora, eu sou diretora de videoclipes, inclusive na edição passada, ano passado, no PPM. Ano 2019. Ah, louca, 2020 parece que não existiu, né? Em 2019 eu estive pela primeira vez no PPM. Eu sempre quis, eu via, né, colegas passando por lá, achava incrível a reunião, o fato de ter uma premiação, né? E aí eu ganhei o prêmio de diretora de videoclipes, assim. Isso foi muito legal, mexeu bastante comigo. E aí esse ano é uma honra estar como artista na categoria de artista MPB. Enfim, eu tenho 3 álbuns lançados, alguns singles no meio do caminho, cada vez mais singles e menos álbuns, né? Porque o movimento do mercado faz a gente lançar singles, enfim, tudo mais. E sou autônoma, né, faço a gestão da minha própria carreira desde o início, tive parcerias ao longo do caminho. E, enfim, e cá estou eu, no meio da pandemia, junto com vocês, trocando essa ideia. Legal. Muito bem. E de São Paulo, né? Falando de São Paulo. Exatamente. Legal. Muito bem. Paulistana, meu. Paulistana. Muito bem. Então, eu tô achando legal que o papo vai render, porque as apresentações estão, assim, realmente nos deixando aí um longo tempo a gente fazer um pequeno debate aqui sobre a nossa atividade. Julie, tudo bem, querida? Falando do Rio de Janeiro ou da estrada? Segundo você estaria na estrada, né? Na verdade, hoje eu estou aqui no hotel. Vou até mostrar a vista para vocês. Vamos ver se vai dar para ver. Uau! E que lugar é esse, Julie? É em Búzios. Que legal. Que mal lhe pergunte, é a trabalho ou só a passeio? Foi os dois, porque na verdade eu vim ajudar, o meu padrasto é violonista, né? E ele está fazendo um documentário sobre o violão expandido. Que legal. Então a gente veio fazer umas cenas aqui com a minha mãe, que é bailarina, eu ajudei a filmar, porque é dentro da água, então como eu assim, nado em mar aberto, né? Aí eles pediram para eu pegar e mergulhar e filmar, né? Foi bem legal. Legal. Julie, você já conhecia todo mundo que está aqui ou não? Já conhecia todo mundo, acho que só a Raíssa que eu não conhecia. Ah, legal. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre a Julie, só para a gente harmonizar, para usar um verbo aqui de vocês, essa nossa continuidade? Então, oi, pessoal. Eu sou a Julie, para quem não me conhece. Eu sou cantora, compositora, também toco piano e também sou atriz e neurocientista. E eu lancei meu primeiro álbum agora, em 2020, pela Biscoito Fino, todas as músicas autorais. Também tem alguns singles lançados, mas o que eu escrevi no prêmio foi o álbum. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu já participei de algumas lives aqui, acho que foram 2 lives, né, e foi muito legal a troca, acho que muito bacana a gente ter esse momento, esse lugar, assim, de compartilhar a nossa vida, né, que é o que a gente ama, e ouvir as experiências, né, que a gente está passando, todo mundo. Então, agradeço o convite e estou feliz que estou conseguindo participar aqui mesmo, não estando em casa. Espero conseguir aqui minha internet ficar boa para ficar até o final. Muito bem. Aqui a nossa querida Lívia Nestrovski, que acaba de dizer que já vai ter que sair porque está em algum lugar. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo, a Lívia me falou. Uma pena.
Afinal de contas, a Lívia é a nossa última campeã dessa categoria? Eu acho que sim, né, Lívia? Ou eu estou enganado? Oi, gente, que saudade de vocês todos. Gustavo, um prazer estar aqui de novo. Eu fui campeã da categoria cantora Cantora, em desculpa. 2019. Não tem problema nenhum. Mas então eu antecipo a minha apresentação aqui. É isso. Desculpa, gente, furar fila, né? Não era a intenção. Mas eu realmente eu tenho que dar uma masterclass às 5h30. Eu tentei trocar o dia, mas não tinha como. Faz Então vou ter parte. que sair. Começa às 5h30. Então eu vou ficar até a hora, assim, o limite mesmo que eu puder. Claro. Mas, bom, acho que eu já conheço todo mundo aqui, nem precisaria de apresentação, né? Mas também acho. Se alguém assistindo, eu sou a Lívia, eu sou cantora, tenho vários discos gravados aí em parcerias. E é isso, acho que, bom, o disco que eu lancei ano passado foi com meu pai, chama Sarabanda, e tem várias releituras de Schumann, Schubert, coisas afins. E é isso, assim, sou amiga de todos aqui, acho que não tem ninguém que eu não conheça. E já fiz trabalhos com várias pessoas aqui, já parcerias de pandemia, inclusive, videozinhos e coisa e tal. E é isso, não sei, estou muito feliz de estar aqui com vocês, queria poder ficar até o fim. Olha, eu particularmente agradeço pela presença, não se sinta assim, já está lindão esse painel aqui. E vamos agora, já que a Lívia teve aí esse privilégio de furar a fila, que eu particularmente nem lembro se ela realmente furou, ou se eu furei, mas se eu tiver cometido esse erro, eu acho que foi o Pedro. Pedro, você é o nosso único representante masculino dessa categoria dominada pelas mulheres desse país. Conte para quem ainda não te conhece quem é Pedro. Eu, particularmente, já te conheço, mas vamos lá. Bom dia a todas, a todos. Uma honra estar junto de vocês. Alegria nesse frio. Mas... Frio? Frio onde? Meu Deus do céu, não está frio aí? Aqui em Brasília? Tá. Aqui em Brasília não está, não. Aí não faz... Enfim. Aqui faz bastante frio. Estou em São Paulo aqui e... Enfim, cuidando da alma nesse momento tão absurdo, né? E vira e mexe, alguma música nasce, fruto desse caos também. O Apocalipse acaba sendo um regente criativo para a gente criar e poder transformar tudo isso em alguma coisa vital, né? Eu moro em São Paulo e sou cantor, compositor, exploro muito a voz, o lado oculto da voz, assim, a voz como instrumento, a voz para além da palavra. E por aí vai. Por aí vai. Muito bem. Então temos aqui 2 paulistanos, 2 cariocas e agora para desempatar... 3 cariocas e agora para igualar ou para desempatar? Luísa Lacerda, você está falando de onde? Eu estou falando de Nova Friburgo. Eu saí do Rio, vim passar aqui a pandemia em Nova Friburgo, que foi onde eu cresci, né? E aqui tá muito frio também. Estou igual o Pedro aqui, toda encasacada. Tá frio demais. Luísa, conhecia todo mundo? Não conhecia a Raíssa. Não conhecia, muito prazer. Mas assim, galera aqui, eu tô feliz de vê-los, né? Porque a gente fica um tempão sem ver a carinha um do outro, mesmo assim online, é muito bom, gente. Muito bom ver vocês, ver que vocês estão bem. Legal. Olha só, já que estamos todos agora conectados definitivamente às 17h20, a gente aqui costuma se alongar por no máximo 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para bater um papo especificamente sobre essa nossa atividade, que é ser profissional da música, e não concorrentes, né? Pelo contrário, concorrentes é uma coisa do passado, somos todos aqui iguais, estamos aqui em benefícios das nossas carreiras, e aí eu pergunto, chegou a pandemia e eu percebo que existe, porque afinal de contas estou à frente de um selo aqui em Brasília, uma avalanche de novos conteúdos, né? Fomos aí abastecidos, né, já que as nossas limitações de mobilidade aconteceram, ficamos aí reduzidos, né,
se é que esse é um termo adequado, para o ambiente digital e, consequentemente, para as rentabilidades digitais e para as ações digitais. Queria saber de cada um de vocês assim um pouco de viver basicamente dessa realidade, dessa rentabilidade, dessa existência digital no que se refere à expansão da carreira de vocês. Tem sido difícil? Bom, quer dizer, difícil obviamente está para todo mundo, mas tem sido motivador, está meio chato. Como é que é a percepção de cada uma de vocês e do Pedro também? Começando pela Cláudia ou pela Bianca? Ou pela Bianca ou pela Cláudia. Vamos lá. Oi, boa noite, boa tarde. Vou começar aqui. Opa, seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Gustavo. Meu nome é Bianca Gismonte, eu sou pianista, só falando um pouquinho, faço parte do Duges Branco com a Cláudia, Castelo Branco. Esse prêmio, acho que todo mundo, né, já acompanha há tanto tempo, assim, não só por interesse pessoal, mas a gente tem tantos amigos, né, que sempre estão envolvidos ou ganham, então não só esse encontro de hoje é muito feliz, como é um prêmio que eu acho que sempre une, né, de alguma maneira, as pessoas envolvidas com música, então é sempre uma alegria estar aqui. E em relação a essa temática especificamente, Gustavo, também vou falar rapidinho, porque são muitas pessoas, né, para falar. Assim, financeiramente, eu acho que para todas as pessoas é bastante difícil, quer dizer, talvez tenha uma exceção a outra, né? No meu caso, isso já desde antes da pandemia, eu sempre dei muita aula de piano, assim como a Lívia, por exemplo, tem envolvimento dando muita aula de voz, enfim, de técnica, de mil coisas. Então, essa questão financeira, acho que na pandemia ficou ainda mais centrada, né, nessa coisa das aulas, que eu sempre amei muito. Mas em relação à criatividade especificamente, talvez até pegando um pouco a ideia do Pedro, não exatamente por causa do Apocalipse, mas também eu acho que trouxe também o não exagero de movimentação externa, no meu caso, ele trouxe sim uma introspecção e também um menos dissipar por conta de... Porque a gente sempre viajou muito, né? Tanto com o Giz Branco como com o meu trio, eu sempre viajei muito, muito, muito. Então, foi um período muito criativo. Então, isso, assim, de fato legal. Foi. Agora, e é ainda, né? Mas, assim, isso não combina com resposta financeira. Porém, pelo menos a parte de inspiração, não só pessoal, como também acompanhando todas as pessoas que estão aqui com as produções já antes e também durante o período da pandemia, eu tenho visto que, de alguma maneira, a arte, ela é sempre essa janela, né, para o impossível, assim, ela é a janela do sonho, ela é a janela do imponderável. Então eu vejo que a arte em geral, e a música aqui especificamente, que a gente está falando, quer dizer, até falou do vídeo, né, da parte do cinema, mas eu acho que nesse momento é um dos grandes portais, assim. Então acho que para mim, como produtora de arte, produtora no sentido de pessoa que faz, né, arte, como também consumidora. Então eu sempre consumi muito também, mas eu acho que eu consumi mais, tenho consumido ainda mais no período da pandemia, pelo mesmo motivo que eu comentei. Tanto a junção de parar com esse frenetismo de imensas atividades externas, como também pelo que o Pedro comentou um pouco, né? Então, acho que o caos, ele gera uma necessidade de luz, de alguma forma, né? A morte gera uma necessidade de renascimento. Então, e pessoalmente, assim, falando especificamente da pandemia, eu perdi minha madrinha, que é uma pessoa muito próxima de Covid, então, assim, estou junto com milhares de famílias que sofreram e sofrem de muito de perto, né? Então, tem a junção, né, do medo e de como lidar com isso e como respeitar o outro. Então, tem sido, acho que para todo mundo, uma descoberta diária, né? Hora a hora, dia a dia. Mas em relação à inspiração, assim, tem sido bastante motivador em todos os âmbitos. Assim, não necessariamente da alegria extrema, entendeu? Mas de uma coisa de produção e de achar que a arte ela é o oxigênio, inclusive nesses momentos. Pô, muito legal, porque, né, Bianca, assim, tem uma outra galera que, assim, que a gente já conversou aqui em outras lives, que apresentaram até uma grande dificuldade justamente do ponto de vista da inspiração e etc. Não sei. Que bom saber do exemplo de vocês aí. Cláudia, você também está junto com a Bianca aí nessa afirmação? Olha, eu tenho uma questão diferencial, que são 2 crianças em casa na pandemia, né? Então, a criação, a inspiração não funciona com neurônios em desgaste.
Então fica muito mais complicado, mas não só por isso, por uma questão de tempo, né? Porque o tempo que parou para as pessoas, né, em geral, para quem tem criança em casa, esse tempo virou nada. Na verdade, o tempo acabou, porque, né, você tem que conseguir administrar, né, uma escola dentro de casa. Então, né, com idades diferentes e tal, e criatividades, não sei o quê. Então, assim, as crianças estão fora da escola ainda, ninguém foi para o presencial, elas estão na educação remota ainda. Então, quando elas não estão em casa, eu preciso de um tempo para conseguir voltar. Aí eu vou pensar em fazer alguma coisa. Aí eu abro o caderninho e tem umas 500 coisas assim, né, na listinha. Aí eu consigo ticar 2 coisas e aí vai. Então vai indo assim. Agora deu uma leve melhorada esse último mês, que a gente conseguiu, acho que depois de um ano, estabelecer uma rotina melhorzinha, mais assim. Mas é engraçado, assim, quando eu consigo ficar, né, sozinha, quieta e tal, aí pinta várias coisas legais, assim, eu tenho escrito muito mais do que, assim, eu às vezes não tenho energia para sentar no piano e tocar, então eu fico escrevendo, aí eu escrevo poemas e aí a Bianca vai lá e faz uma música para mim, porque eu mesma não, eu acho que já é demais sentar no piano e tal, então eu fico assim, meio deitada, sei lá, eu escrevo coisas. Tenho ficado mais aproveitado para ler muito e escrever. O que realmente é estranho, é inusitado, porque se eu tivesse numa pegada normal, a gente estaria nessa de estar ensaiando. A minha casa, a Lívia sabe, a minha casa eram ensaios diários, assim, 10 pessoas, era todo dia uma loucura de ensaio, milhares de projetos, todos ao mesmo tempo. Aí cada final de semana eu estava indo para um lugar, estava viajando para lá e para cá, carregando coisa e tal. Era muito confuso, né? Então, eu não conseguia parar para ler, para escrever, para ouvir música, eu não ouvia música, né? Eu sempre achei isso estranho, mas assim, não dava tempo. Então agora tem acontecido de cuidar da casa de fone, como todo mundo deve estar fazendo, né? E fone, e ouvindo podcast, ouvindo música, ouvindo muita coisa que não tinha. Então, como a Bianca, eu também tenho consumido bem mais, assim, conteúdo agora do que antes. Muito bom, olha só, já que a Lívia, nossa querida, vai ter que sair, vamos fazer uma foto aqui. Eu vou fazer uma foto aqui com o meu celular para registrar aqui a presença da Lívia. Aí, vamos de novo. Vamos de novo. E agora eu vou fazer uma com o meu print screen. Quem quiser fazer também, quiser me enviar, pode fazer. Eu fiz, que tá muito bonita essa tela. Ótimo. Olívia, você tem que sair. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, beleza? Se não, um beijo para você. Nos vemos em breve. Ou você quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Eu sempre quero falar tudo, queria ficar aqui conversando com vocês, como se fosse um boteco, né? Eu já trouxe até a minha água aqui pro boteco. Gente, acho que eu tô um pouco nessa onda que a Bianca falou, assim, de sempre ter estado em muito movimento, assim, nos últimos anos, muitas viagens, e daí, de repente, um vazio, assim, e daí toda aquela coisa que vai ficando enclausurada ali de criação, que não tem espaço para sair, de repente, o inconsciente, assim, ele vem para fora, sabe? Daí eu acho que para mim também foi um ano de muita criatividade, mas, claro, com oscilações, né? Não tem como ficar alheio a tudo isso que está acontecendo. E criações nesse sentido, assim, né? De estar atento, estar ouvindo, estar em contato com esse lado mais introspectivo, dentro de casa, tocando. Voltei a tocar, né? Piano, assim, que é uma coisa que eu uso muito para as aulas, que eu, aliás, estou dando muito, assim, estou dando muitas aulas, e é isso que está me sustentando financeiramente. Aulas de quê? Aulas de quê? De canto.
Então, assim, né, poder tocar as canções que eu sempre amei e poder conhecer outras e, enfim, não estou escutando tanta música, mas tenho cantado muito, estudado muito, então isso é muito legal. E acho que é isso, gente. Desculpa ter que sair, vou ter que mesmo me despedir de vocês, mas um beijo muito grande. E Beijo. aproveitem o encontro. Ó, te agradeço pela presença e depois você vai estar lá no YouTube a partir de amanhã. Você vai poder rever a continuidade. Tá bom. Um abraço pro Beijo, Fred. gente. Vou mandar, ele estava aqui assistindo agora. Ah, beleza. Raíssa Bittar, me conte. Você que era a super circuladora ou a super provocadora de aglomeração. Você, exatamente. Quando podia, né? Quando podia era bom. Exatamente. Mas achei legal, né, a maioria daqui é do Rio, e o Rio é um lugar que eu posso contar nos dedos quantas vezes eu fui para o Rio a trabalho, assim. E até não até para curtir, assim, foram pouquíssimas. Eu, inclusive, pensei aqui na categoria, essa categoria, a maioria de artistas mulheres indicadas, e eu não comentei na minha apresentação, mas eu estou à frente do Sarau As Mina Tudo, que é um festival de arte, de música, artes plásticas, dança, onde o palco é aberto somente para mulheres e homens são muito bem-vindos na plateia. E esse festival ele acontece há 3 anos e sempre foi uma vez por mês no Jazz B, que é uma casa de show tradicional aqui de São Paulo. E além desse fixo, a gente foi circulando. Conforme eu ia fazendo a turnê do meu próprio trabalho, eu fui levando o Sarau As Mina Tudo como um festival também. Então, circulamos muitas cidades, estados, só a região norte, que ainda não, mas chegaremos lá. E o Rio de Janeiro foi uma cidade que a gente foi apenas uma vez, assim. Aliás, foi a última edição presencial que a gente teve, foi no Rio de Janeiro. Então, achei importante comentar isso e falar, e como é legal a gente ter artistas mulheres e ainda mais referências aqui de instrumentistas nessa categoria, assim, é muito importante, né? Com o Sarau eu tenho contato com muita artista também que está começando, e aí eu vejo o impacto de mulheres que já têm uma carreira de 10, 15 anos, o impacto e a referência que é para pessoas que estão há 2 anos, sei lá, estão lançando o primeiro álbum, então é muito bonito ver esse processo. Sem querer te interromper, já te interrompendo, só para deixar aqui já registrado, caso ainda todos vocês não saibam, mas o Prêmio Profissional da Música ele tem os seus homenageados a cada ano, e esse ano, representando as categorias da modalidade criação, da modalidade produção e da modalidade convergência, serão 3 mulheres as homenageadas, 3 super mulheres aí da música que vocês certamente conhecem todas. Em breve anunciaremos. Importante. E quando começou a pandemia, inclusive o Sarau estava com um projeto, enfim, muito legal de ter transmissão ao vivo com qualidade, tudo isso caiu por terra, e aí o Sarau foi o primeiro projeto que me deu força para criar alguma coisa, porque era o mês de aniversário, tudo mais, aí, bom, vamos de live. E foi um pouco antes de começar a enxurrada da gente entender que a live era uma possibilidade. Então eu estava junto com essa galera não, então vamos para a live. Aí foi. Aí eu, com o meu trabalho pessoal, eu sou cantora, eu não sou instrumentista. Então eu sempre tive músicos me acompanhando. E foi um desafio, porque de repente eu me vi só e querendo comunicar, e com um disco para continuar divulgando, né? Eu interrompi a turnê. Tava com um lançamento de clipe, enfim, aquelas coisas todas. E aí eu tinha acabado de comprar um loop station. E foi a minha saída, a minha salvação. Eu consegui montar um show sozinha,
usando Loop Station, umas notas do ukulele baixo que eu toco, umas notas daqui, umas notas de lá, um piano ali, uma notinha minimalista aqui e ali, e assim montamos um show sozinha para poder circular. Então, assim, esse show só, eu acho que se não tivesse pandemia, talvez eu fosse montar daqui a 10 anos, ou nunca. Então, acabou sendo uma oportunidade para me desafiar nesse sentido. Então, a parte da criatividade foi mais por aí. E os clipes eu comecei a fazer à distância, né? Como diretora de videoclipe, eu fui conseguindo bolar roteiros que funcionavam à distância. Então, cada um me mandava um material e aí eu consegui criar, assim, e continuar trabalhando. E uma coisa que eu não falei, eu sou locutora também, locutora comercial. Então, as minhas aulas, né? Eu não dou aulas de nada, mas eu faço locução, e esse foi o meu... Faço locução e canto para publicidade. Então, esse foi a minha âncora, assim, para me segurar. E vamos indo, né? Um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um malabares com farinha e vai. O importante é a gente seguir adiante, indo para frente, né, Julie? Você aí, conta para a gente aqui como é que está sendo encarar esse momento do ponto de vista criativo, do ponto de vista, né, sustentável. Eu concordo um pouco com um pouco de que cada um falou um pouquinho até agora, me identifico com alguns fatores, assim. Eu acho que, claro, que a questão financeira é uma das mais difíceis para todo mundo, né? Enfim, a arte agora até deu um respiro com a Lei Aldir Blanc, né? Acho que para muitos artistas. E em termos criativos, foi, assim, surpreendentemente bom para mim, assim, eu compus muito, até pelo fato, eu acho, da gente... particularmente para mim, né, eu não tenho filhos como a Cláudia, então eu acho que para cada um, né, a situação dentro de casa é específica nesse momento. No meu caso, foi muito bom poder ter mais tempo em casa e, enfim, conseguir fazer várias músicas novas, assim, e ao mesmo tempo um pouco essa sensação de não estar podendo fazer shows presenciais, para mim acho que foi uma das coisas mais difíceis, porque eu tinha acabado de lançar o meu álbum, assim, né, em abril de 2020, e foi quando, exatamente no mês que entrou a pandemia e fechou tudo, eu tava com um show de lançamento marcado, né, e aí, assim, a Cecília Meirelles falou, vamos fechar, pandemia, não tem previsão de abrir, e assim, e aí o show cancelado, e assim, e essa falta agora de previsão, de quando que eu vou fazer, né, o lançamento presencial do meu álbum, assim, que realmente não tem uma perspectiva ainda, né, a gente não sabe quando vai ter, e é uma situação, né, enfim, para todo mundo. Então, mas a forma com que eu tenho conseguido, assim, resolver isso, acho que cada um acha as suas maneiras, né, então eu tenho fiz várias lives, né, tenho movimentado meu público através das redes sociais, feito uma versão piano e voz, que é uma versão que eu gosto de fazer também, né, do álbum, que é mais minimalista, então permite com que eu faça, não tenha que fazer aglomeração nem nada. Mas eu acho que são várias questões, assim, que a gente vai tendo que se adaptar, né, e também não tentar não ficar tentando imaginar quando que vai voltar ao normal, porque isso às vezes eu acho que dá um pouco de nervoso, né, você fala, nossa, mas quando? E a verdade é que a gente não sabe, né, ainda. Então, o que eu tenho tentado fazer é isso, aproveitar a situação como está, né, como tem se apresentado, para a gente poder também fazer colaborações, né, eu conheci parceiros online que eu não conhecia, que eu não conheço pessoalmente, inclusive, que me mandaram letras, que eu musiquei, então acho que esse tipo de colaboração, assim, talvez eu não teria tido tempo ou espaço para fazer numa situação que não fosse de pandemia, né, de ter novas parcerias que são puramente online, né, coisa que eu tive o tempo de dar uma atenção e legal nesse sentido, assim, até esses vídeos de colaboração, né, que muita gente tem feito também. Então, acho que por esse lado tem sido bem produtivo, né, esse tipo de interação online. Mas, basicamente, não quero me estender muito aqui, porque tem mais gente para falar ainda. Pedro, inegavelmente, assim,
essa pandemia antecipou processos, né? Nos levou para um mergulho, para uma profundidade, para reflexões, novas percepções, novas conexões, novas parcerias. E para você, amigo, como é que está sendo, do ponto de vista criativo e produtivo, essa transição? Ano passado foi uma avalanche criativa, assim, de 40, 50 músicas, não consegui dormir para terminar a música, entrei no fuso horário japonês, agora voltou um pouco ao normal e nesses últimos tempos rolou um pouco de uma entre-safra para equilibrar também e me permitir também esquecer que música existe, sabe? Assim, fiquei um mês sem ouvir nada e agora estou voltando a ouvir música com ouvidos virgens, assim, abertos. Eu achei bem interessante a possibilidade, na medida que for natural, claro, mas aconteceu de poder se afastar da profissão e se afastar da música para poder olhar ela zerado e achei que, claro, tudo isso é fruto dessa loucura, mas pensando de uma perspectiva mais global e até em relação a outras formas de arte, né, de cinema, a pintura, a teatro, como vocês falaram, assim, o período pós-guerra foi talvez uma das décadas mais criativas é um absurdo que aconteceu de novo, tanto na pintura quanto na literatura, e é inevitável que aconteça isso a partir de agora, né, a partir do ano passado. Então, o que está acontecendo também tem muito silêncio que vai virar um barulho explosivo, no bom sentido, criativamente. E o que a gente está fazendo é, sem saber, estamos germinando a gestação de coisas que vão mudar o mundo. Assim. Não porque a gente quer, mas porque simplesmente vai acontecer, porque o mundo está se transformando por ele mesmo e a gente vai junto. Né? Nossa. Luísa, querida, e você? Como é que está aí a motivação para esse período do ponto de vista da criação, da produção, da circulação? No começo aí da pandemia, quando eu achava que ia durar 3 meses, eu estudei pra caramba, ficava horas tocando violão. Vou tocar violão o dia todo, vou fazer vídeo com todo mundo, vou fazer acontecer. Cara, aí foi o ano passado inteiro assim, né? Chegou no fim do ano passado, eu até gravei um EP, meu primeiro EP solo. Eu já tinha 4 álbuns gravados em parceria com outros artistas e nunca tinha gravado nada sozinha, né? E aí também a pandemia veio também me forçando a botar esse projeto para frente que eu ainda não tinha colocado em álbum, né, gravado. E aí fiz e tal, mas esse ano eu estou um pouco mais lenta, aceitando, acho que caiu assim a ficha, né, do que a gente está vivendo, que a gente talvez viva isso durante muito tempo, e a gente tem que aceitar, não no sentido de, né, aceitar esses absurdos que o nosso governo está, né, esses crimes que o nosso governo está cometendo, mas de aceitar que a nossa vida não é mais a mesma, que a gente realmente não vai ver o público tão cedo, então a gente vai aprendendo a fazer um vídeo aqui, vai aprendendo a gravar em casa, vai entendendo que vai ter dia que você vai ter uma trava criativa, você vai pegar uma música e não vai conseguir arranjar aquela música, né, que no meu caso eu não sou... Eu até esqueci de falar do meu trabalho no início, que eu dei oi para todo mundo e não falei. Eu não sou, assim, compositora, né? Eu até tenho uma música e tal, mas eu me sinto mais intérprete e arranjadora. E aí eu interpreto muitas músicas de amigos, né? Gosto de mostrar novos compositores e novas compositoras. E aí eu recebo músicas que eu acho lindas e tal, e não consigo arranjar. E fico assim, meu Deus, não consigo. Aí os amigos falando, e aí, vai cantar minha música? E eu não... Isso nunca aconteceu, assim, de eu falar, olha, eu vou precisar aí de um tempo, porque a gente não está vivendo a vida que a gente vivia antes. A gente vai ter que reaprender, né, a viver e entender esses nossos processos criativos de uma outra maneira, pelo menos para mim. Muito bom. Agora, olha só, se nós vamos ter que aprender o processo criativo de uma outra maneira, já emendando aqui na fala da Luísa, voltando para a Cláudia e Bianca, ou seja, voltando para o ponto de partida,
Quais são os planos, assim, gente, para o futuro? Porque, assim, tudo bem, a gente não sabe o que vem, mas a gente, enquanto artista, enquanto criador, a gente está sempre com uma visão esperançosa e otimista e, de uma certa forma, já pensando ou planejando alguma coisa, porque a gente não vive sem sonhar e sem ter esperança, né? O que vocês já poderiam, de repente, estar... O que vocês já conseguem, assim, de repente, perceber como uma coisa concreta num curto espaço de tempo? Porque, para facilitar a resposta, eu acho que 2021, realmente, eu acho que já era, né? Eu acho que agora a nossa vida pode ser que ela retome de uma forma diferenciada, porém com contato com as pessoas a partir de 2022, né? E nós aqui dependemos desse encontro, desse contato e dessa aglomeração, né? Então, Gustavo, citando um pouquinho isso que você falou, ainda falando de 2021, não indo, porque assim, para mim é tão imponderável a questão do encontro que eu pessoalmente não estou vislumbrando, entendendo no sentido de colocando a minha mente independência do encontro pessoal. Eu estou muito mais nisso que eu estava comentando, né? A produção, a inspiração com o que temos. Um pouco que a Luísa falou, assim, não no sentido exatamente não quero mais, ou não vai mais acontecer, mas assim, vamos andando, né? Vamos andando como a vida está no presente e futuro próximo. Então, assim, em 2021, especificamente o do Giz Branco, foi muito legal, porque teve esse CD que a Cláudia falou, o Chico César é um artista que a gente tem vínculo há muito tempo, então foi lindo, que foi, na verdade, uma ideia externa, não foi ideia nossa, foi do produtor do Marcelo, que também produz a Júlia, né? E Marcelo Cabanas, e o que acontece? A gente pensou assim, que material que a gente tem guardado? Porque também tem isso. A gente se deu conta que assim, a gente tem um material lindo com o Jacques Morelenbaldo, do Giz Branco e o Jacques cellista, homenageando Vila Lobos e Egberto Gismonte, e a gente está querendo pegar esse material para lançar finalmente. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu não sei como, na prática, mas a gente quer gravar o Som da Palavra, que é um espetáculo muito lindo em homenagem com a música só do Milton Nascimento e Fernando Brant, com o MPB4, o grupo vocal. Então, assim, estamos vislumbrando uma maneira de conseguir gravar separados, enfim, como fazer isso, que são projetos que já vinham, né, de 2019, então, 2020, comecinho. Eu, pessoalmente, também esse ano, em 2017, meu pai, Egberto Gismonte, ele fez 70 anos, e eu preparei um repertório em homenagem a ele, chamado Gismonte 70. Eu viajei muito, Brasil, mundo, Argentina, China, Japão, enfim, 1000 lugares, e eu gravei na Hungria o disco, e ano passado eu ia lançar, inclusive eu voltei no meio da turnê da Europa, por causa da pandemia. E aí eu finalmente vou terminar, e como as meninas falaram, assim, vai lançar primeiro no digital e sabe-se lá, né, quando vai poder rodar, mas assim, por enquanto, eu pelo menos, assim, não sei se a Claudinha está pensando em alguma coisa, mas assim, eu estou muito pensando nessa produção musical que vai se tornando combustível, entendeu? Inclusive para a gente continuar tendo esperança. Então, assim, eu pessoalmente não estou colocando um prognóstico de encontro pessoal. Está muito nesse sentido de vamos, sabe, usar o que a gente já tem, lançar coisas que as pessoas não conhecem ainda e terminar ciclos e também fazer coisas novas, que é o que a gente vem fazendo, né? Como a Claudinha comentou, eu comecei a musicar poemas dela, que eu nunca tinha feito. Então, assim, a própria Luísa comentou, também fiquei recebendo muita, e a Júlia também, assim, muitos poemas de pessoas que comecei a musicar. Então, não sei, com esse material acho que vai tendo uma produção, o Pedro também comentou, né? Acho que a coisa meio que parece que está um pouco parada, vai acumulando um material que talvez... Aí vamos dizer que quando abrir, sei lá, vão ter vários shows, não sei, mas por enquanto está um pouco nesse sentido. Assim. Ou seja, belo momento para resgates, revisões, né? E quem sabe, assim, de uma certa forma, republicar ou publicar essas coisas que estavam por aí. Eu tenho feito muito isso. E você, Cláudia, corrobora com a Bianca? A gente tem que concordar para ficar fofo, né? Não, na verdade, é uma mentira isso. É tudo fake news. Não, é porque, assim, eu acho que sim, a gente está tentando ver o que a gente já tem, porque a gente produz muito, a gente sempre produziu muito, e eu acho que, assim, a obsessão pela produção, que é uma coisa que a gente tem, né, e acaba que também a grande movimentação que a gente sempre teve de vida, ainda mais eu com criança e tudo mais,
acaba que fica tudo muito caótico. Eu até geneticamente sou organizada, mas eu não circunstancialmente completamente a Deus dará, assim, tá caótico. Então eu acho que esse ano também, né, essa coisa da pandemia também serviu para tentar dar uma organizada, né, nesse material. A gente pensou, bom, vamos parar de ficar produzindo coisas, idiomas loucas, e a gente vai organizar coisas que a gente já tem, que não usou ainda, ou que usou, mas, sei lá, usou pouco, enfim. Então, isso sim, eu concordo com ela. E aí eu lembrei também que no ano passado, nessa leva dos editais, que eu também agora sou profissional da inscrição em editais. Não, Olha, eu vou aprovação, mas inscrição. Eu vou falar um negócio para você, Cláudia, sobre isso daí. Estou fazendo um curso sobre elaboração, sobre leis de incentivo da melhor qualidade. Se você quiser, depois eu te indico. É um excepcional curso nesse momento. Mas vamos lá, desculpa. Mas, na verdade, assim, é porque eu tenho muita ideia artística, digamos assim. Né? Sempre gostei. E aí, quando começou ano passado, eu já fui direto, assim, o que tem para eu fazer de edital? Porque eu não estou dando aula há muito tempo. Desde que a minha segunda filha nasceu, eu parei de dar aula. Porque parece que uma aula é uma horinha, mas às vezes ela toma a sua tarde inteira, né? Todo mundo que dá aula sabe disso. Então eu desisti, era muito complicado estar com criança e ter um horário fixo que eu tinha que estar naquela hora disponível e tchau. Aí, enfim, como eu falei, eu vou mandar projeto. E aí aprovou um projeto na lei de esqueci qual, que foi em junho, julho, sei lá, que era de interpretar 12 compositoras cariocas em versão de piano e voz, que era o que eu podia fazer em casa sozinha, né? E eram 12 vídeos. Eu me ferrei, porque eu tinha que filmar, e aí esquecia de apertar o REC, sabe aquela parada? Aí você faz, fica bom, aí você vê que não filmou. Aí, ou então você filma, mas não gravou, enfim. Aquela coisa de você fazer sozinho. Então, foi extremamente desgastante, assim, não sei, não tenho palavras. Então, o que aconteceu? Pelo menos desse material, eu estou no caminho para lançar agora nas plataformas de streaming, blá. Já é mais um material que está pronto, né, que eu fiquei com pena, porque isso aí foi só vídeo de YouTube, né? Mas aí vai rolar e tal. Achei legal que ela falou do sarau, porque tem esse projeto meu também, né, de mulheres compositoras. Eu acho que é um momento, né, que a gente está aí, a Luísa arrasa nessa questão aí de trazer, né, novos compositores também. Então a gente também está... Acho que esse foi um momento que eu parei um pouco para isso e para elaborar a minha presença solo, assim, né, porque o negócio a gente está acostumada a estar em duo. Aí eu estava ali sozinha e falei, bom, agora eu vou ter que dar conta disso aqui sozinha, né? Então foi legal, né, esses desafios. Tem o Selva Lírica, Cláudia. O Selva, pois quando o Selva Lírica, que sou eu e Leci, maravilhosa, o Demarca, que é um compositor maravilhoso, Thiago de Mello, a gente tem o nosso Selva Lírica, que é autoral e tudo mais, e a gente estava para gravar disco também. Então a gente está gravando agora, todo mundo de suas casas, mas, enfim, é isso. Aí tava lá no Selva Lírica, mas aí fica todo mundo, meio cada um tocando seu instrumento, mas assim, eu sozinha, eu e o piano, foi uma coisa que eu sempre tive muita resistência, porque aquilo, né, eu não sei, eu queria outras, porque eu gosto de gente, na verdade eu gosto de gente, então eu ficava, já que, né, eu ficava arrumando gente, agora eu fui obrigada a ficar sozinha, aí foi super bonito, então agora tá rolando umas versões aí de piano e voz, assim, mas é novidade. Muito bom. Olha só, queria falar um negócio aqui, antes de rodar aqui para a Raíssa e os demais, duas coisas. Primeiro que o Duo Giz Branco esteve aqui em Brasília em novembro ou dezembro de 2019, logo após, não sei se foi novembro ou dezembro, no Teatro da Caixa, logo após a quinta edição do prêmio, que a Raíssa esteve presente, assim como a Lívia, e que também teve como campeão, né, novamente, bicampeão, o Jacques Morelenbaum. Ah, é?
É. E a curiosidade é que quando vocês fizeram o show de vocês, lá no Teatro da Caixa, eu tinha feito um final de semana antes o Ginga, eu fiz a produção local de quem o trouxe para cá, e depois de vocês eu fiz o Antônio Nóbrega, também a produção local do empresário que o trouxe para cá. E, Bianca, eu queria que você soubesse também que na década passada eu fazia um negócio aqui em Brasília que chamava-se Feira da Música Independente Internacional de Brasília, cuja sigla era FMI. E a gente tinha sempre um show de abertura de alguém que eu considerava um símbolo da independência. Em 2005, na primeira edição, quem abriu uma feira com capacitação, exibição, geração de negócio, quem abriu foi o Tom Zé. Em 2006 foi o Egberto Gismonti, lá no Teatro Nacional, na Sala Vila Lobos. Muito bem. Feito essa voltinha. Então eu tenho uma ideia para você para 2022, só falta produzir o Dugis Branco. Mas olha só, isso aí tá fácil, né? Para quem tem muito, né? Para mim, para o meu caminhãozinho aqui, quem sou eu? Deixa eu ficar aqui com os meus brasilienses, paraenses, amazonenses. Tô brincando, quem sabe um dia. Mas é que a gente trabalha muito lá dentro do Teatro da Caixa mesmo. Não, que inclusive o público e o lugar são maravilhosos, né? É uma experiência sempre muito gostosa. Muito bom. Raíssa, querida, eu já não me lembro a pergunta, mas se você puder me lembrar a pergunta, eu posso fazer de novo. Agora, se você já souber a resposta, já pode responder. Eu lembro, porque desde que você fez, eu tô aqui pensando, caramba, quais são os meus planos? Caramba, o que eu vou fazer? Meu Deus! Peraí, não, eu vou falar, acho que eu vou falar isso. Não, mas isso aí também, não sei. Enfim, eu entendi que acho que chegou o meu momento, eu comecei a tricotar já o próximo álbum, assim. E meus álbuns, para quem não conhece meu trabalho, eles são bem uma viagem, uma coisa lúdica, uma coisa conceitual. Eu sempre tenho um tema, tipo, o segundo álbum era cada música, cada objeto contando sua história. O terceiro álbum chama João, que é esse que eu tava em turnê e que eu adaptei para solo. E, enfim, tenho participado de festivais aqui de casa mesmo. Uma viagem muito louca, porque é aquela adrenalina de show quando você vê você tá em casa, na sala da sua casa. Então, é bem louco. Mas vem álbum novo, começando a tricotar e a mexer. O Sarau também adaptando a essa nova linguagem de internet, porque também não dá para ficar só fazendo live. E, enfim, adaptando virou uma coisa meio que revista, assim, as redes do Sarau com várias colunistas. Então, mudou um pouco a maneira de lidar. E de fazer essas conexões, assim, porque antes a conexão acontecia presencial. O grande lance do Sarau era um monte de mulher se encontrar suas próprias histórias, né, se identificar e falar, caramba, não fui só eu que passei por isso. Nossa, não sou só eu que tenho essa insegurança. Então, o grande lance do Sarau sempre foi esse. Então, quando é no online, muda um pouco. Então, descobrindo novas formas dessas conexões existirem. Inclusive, esse mês de maio é mês de aniversário de 3 anos do Sarau. Então, a gente está preparando um monte de collab, um monte de coisa. E aí, né, acho que é isso. Por enquanto, acho que é isso. E continuar comendo bem, tentar fazer aí um exercício físico, beber água, tentar aí pelo menos isso. Vamos ver se rola. Esses são os planos aí para 2021. 2022 já tá, eu nem sei, não tem nem como, mas a gente chega lá. Muito bom. Lembrando que o Sarau é finalista na categoria melhor festival se não me engano, né? Festival de música independente. Eu também, agora eu não lembro essas letras, mas é festival, eu vou até checar aqui, mas eu vou checar. Tudo bem. Volto já. Julie, você que está aí em Búzios, por favor, além de dar um mergulho nesse mar maravilhoso, quais são os seus outros planos? Olha, realmente, né? Gustavo fez uma pergunta super difícil agora. Foi 2022, a gente não sabe nem como é que vai ser até o final desse ano. Se vai estar todo mundo vacinado, né? Até o fim do ano, seria maravilhoso.
Mas, assim, a gente tem vontades, né? Isso, assim, eu acho que é o que não falta no coração de um artista. É sonho, é querer, é desejar, realizar as coisas. Então, eu posso te falar nesse sentido, que eu desejo muito fazer, que se concretize, né? E, inclusive, lembrar que a gente já está em maio de 2021. E, Pois é. assim, não sei se só eu, mas para mim passou assustadoramente rápido o início desse ano. E fiquei muito feliz que eu lancei um single agora, uma interpretação de uma música do João Luiz Cavalcante, que fala sobre o Rio de Janeiro, a cidade que é o que eu amo de paixão, e foi propiciado através da Lei Aldir Blanc. Então, só o fato, assim, também de lançar e gravar essa música já me trouxe, assim, uma esperança e algo tão... Uma serenidade, sabe? Foi algo que me alimentou demais em termos artísticos, de entrar no estúdio de novo, mesmo assim, com todos os protocolos, milhões, né? Mas assim, você sentir, olha, estou indo para um estúdio, gravei uma música, assim, é aquele evento, né? Hoje em dia, você ir até um estúdio botar uma voz é um evento, eu acho. Então, foi muito legal. Também gravei um vídeo para American Society, está no YouTube, isso foi feito em casa também, igual a Cláudia falou, né, a gente bota para filmar, aí viu que não deu rec, aí volta 30 vezes, aí o som não ficou bom, aí grava assim 50 takes, mas vai ficar bom, né? É aquela coisa, gravar sozinho, aí bota a luz, enfim. Mas no final, no resultado, acho que, né, vale a pena. E, bom, se eu falar assim de perspectivas, né, o que eu quero, assim, meu próximo objetivo dentro desse álbum que eu inscrevi no prêmio, inclusive, é lançar um próximo clipe de uma das músicas. Isso eu quero conseguir viabilizar. Espero que seja possível, assim, tô ainda tentando entender, né, como é que vai ser nesse sistema de protocolo, de pandemia, para conseguir colocar em prática. Né? Mas eu vejo, né, que é possível, vai ser possível fazer. E aí é claro que o que eu realmente quero, mas que não tem assim também, é como prever a data, se vai ser em 2022, espero que seja em 2022, é realmente rodar com o show do meu álbum, versão presencial, né? Isso realmente eu não vejo a hora, mas também tento não ficar pensando demais nisso, porque vai dando aquele negócio, aquele nervoso, né? Porque como não tem uma data, enfim, temos que fazer o que dá por enquanto. É verdade. Olha, eu queria dizer que eu concordo com você com essa sua percepção de que o ano está passando rápido. Realmente está rápido. E quando você diz que ele está passando rápido, assustadoramente, eu lhe entendo perfeitamente, porque ontem eu fui dar uma volta de bicicleta aqui em Brasília e quase fui atropelado pela caravana das motocicletas do Bolsonaro. Aquilo é uma coisa assustadora mesmo. Nesse ponto eu concordo. Vamos, Pedro. E você, meu amigo? Quais são aí os planos? E outra coisa, viu, Júlio? Eu estou fazendo essa provocação aqui porque nós vamos concluir o prêmio, se Deus quiser, agora em agosto, porque em setembro já entra uma nova versão do site e, aliás, já até antecipo para vocês que nós somos divididos em criação, produção e convergência, mas agora vai ser criação, produção, educação e convergência. Nós vamos fazer um bloco de categorias só voltado para a área de educação aí. Então, assim, meus planos aqui não faltam. O negócio é a gente se manter firme e forte, essa vacina chegar logo. Vai lá, Pedro. Bom, tem uma perspectiva nova que me deixou alegre, que é alguns shows que estão se abrindo, claro, né, assim que os brasileiros puderem para lá. E em Portugal tem um trabalho com Manuel Linhares, que é um grande cantor de Porto, e lá, pelo jeito, as coisas estão um pouco mais sustentáveis, embora, claro, né, ainda graves. A perspectiva é de talvez começar a retomar essa situação presencial lá, com todas as limitações, né? E aqui eu estou preparando um disco a capela, gravando no espírito assim de entrar no estúdio sem preparo prévio e deixar a música nascer na hora, base da improvisação vocal, e convocando todos os santos e orixás possíveis para ajudar, e isso está sendo interessante. E de forma geral, esse processo de improvisação está sendo bastante natural nesse momento, assim, que está tudo tão instável no mundo,
externo, que também usar essa incerteza como uma bênção, assim, acaba ajudando a gente a se situar nesse desequilíbrio equilibrado, né? E para o ano que vem tem um disco que eu tô praticamente já preparado, assim, que é um disco que vai contemplar todas as músicas que vêm do mar, por conta da infância em Ubatuba e por eu estar sempre nessa travessia para Ubatuba. É uma espécie de homenagem a essa paisagem e a todo o folclore litorâneo, caiçara, com coral. Mas como esse coral e esse espírito de cantar junto é algo que é muito rico presencialmente, eu não sei se eu tenho vontade ou coragem de lançar isso nesse momento virtualmente. Então é também essa dificuldade de poder sentir o que é para já e o que dá para esperar. Esperar é um sofrimento atroz, né? Mas tem coisas que às vezes não valem a pena ser lançadas na distância, por mais que possa alimentar a alma. Às vezes o corpo né? É verdade. Então, às vezes a gente quer se matar, mas tem que esperar. Fazer o quê? Totalmente compreendido, meu querido Pedro. Entendo perfeitamente. E você, Luísa? Essa janela lateral aí, quais são os planos? Essa janela? Olha, eu todo dia sonho com um projeto novo, assim. Se tem uma coisa que eu fico pensando enquanto durmo, inclusive, é projeto. Às vezes eu acordo no meio da noite, anoto e volto a dormir. Aprendi a não sofrer com isso, porque também, se eu ficasse falando, vai ser até o fim desse ano, vai ser até... Não faço mais isso. Não faço mais o plano do tempo. Né? Só faço assim, um dia eu vou fazer isso aqui. Eu estava conversando hoje com o Pedro, né, Pedro? Da gente fazer um negócio junto. Que a gente quer fazer, a gente vai fazer. Não sabemos quando, mas a gente vai fazer. Então, o plano é sobreviver para poder marcar todos os planos, fazer todos os projetos e continuar os projetos que ficaram. Eu lancei um CD com o Giovanni Aze no início da pandemia, não conseguimos fazer nenhum show ao vivo. Uma semana antes da gente fazer o nosso lançamento foi que estourou, né, a coisa da pandemia, aí foi tudo cancelado. Então, eu quero voltar com esse projeto, fazer os shows com o Giovanni, fazer o show solo também do EP que eu acabei de lançar no começo do ano, e inventando, agora eu quero aglomerar mesmo. Aí todo mundo com quem eu não fiz projeto vai ter projeto. Muito bom. Olha só, já pegando aqui no que a Luísa acabou de falar, que vou chegar junto de todo mundo aglomerando, eu tenho minha última pergunta para vocês. E olha, Júlia, eu não faço perguntas difíceis, não, mas às vezes eu acho que o pessoal não vem aqui para a live porque acha que eu faço perguntas difíceis. Mas vamos lá. A minha percepção é o seguinte: vocês são artistas. Muitos de vocês autores, muitos inclusive produtores. Alguns, inclusive, empresários de si mesmo, autoprodutores. Alguns, inclusive, trabalham com a parte de comunicação, dos seus respectivos trabalhos, etc, etc. Mas muitos de vocês também fazem parte de um sistema que envolve todos os profissionais que estão ao redor de vocês, que pode ser um selo, uma editora, né, a sua sociedade de direito, os seus técnicos. A pergunta é, enquanto artista, vocês foram... As pessoas que estão ao redor de vocês, no caso, pessoas jurídicas ou empresas, estiveram ao lado, proporcionaram alguma assistência, possibilitaram alguma coisa em conjunto no momento difícil. E as pessoas que trabalham com vocês, essas pessoas, assim, de alguma forma, foram cativadas por vocês, ou, enfim, de alguma forma, criou-se alguma ferramenta para que essas pessoas não ficassem absolutamente assim, à deriva, né? Como é que vocês se relacionaram com o universo profissional de vocês, tanto a partir daquelas pessoas que, de uma certa forma, comercializam ou são parceiros comerciais, como aquelas pessoas que trabalham ou são parceiros de serviços com vocês?
É pro Aqui, ó, Du sem começar? querer fugir da pergunta, Luísa está dizendo que tem que sair. Luísa, então Bota a Luísa. responde você primeiro, Luísa. Dá tempo, Lu? Dá tempo. Fala você. Eu confesso que eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Como é que ficou a relação aí com as empresas e as pessoas que você se relaciona? Como é que ficou isso? Você se sentiu sozinha, abandonada, amada, convocada? Não, essa questão profissional, eu vou aqui falar, vou puxar a sardinha. Ontem foi Dia das Mães, vou puxar a sardinha para minha mãe. A minha mãe é professora de química, mas ela é a melhor produtora que eu podia ter. Então, ela é a pessoa que me inscreve nos editais, que arranja o meu MEI, que vê a burocracia, que faz isso, faz aquilo. Às vezes tenho contato com outros produtores, né? Para participar de evento e tudo mais, mas a nossa produção aqui é caseira mesmo, e literalmente, né? Assim, caseira no sentido de que é familiar, né? Meu pai escreve algumas coisas, a minha mãe me ajuda na parte burocrática. Então, durante a pandemia foi tudo também assim, né? Inscrever em edital, né? Basicamente isso. E também eu tenho uma parceria que eu falo que é um pacto com o Elísio Freitas, que é o meu mago do som, que tudo que eu gravo agora é com ele. E durante a pandemia foi uma questão, a coisa de gravar, né? Entrar no estúdio, ter cuidado com a Covid, não sei o quê. Então, também é um parceiro, é um amigo, né? A gente tem esse cuidado mútuo. Então, na pandemia está sendo assim, já que eu não estou assim, trabalhando com os meus parceiros musicais, nem com outros parceiros produtores, tem sido mamãe e Elísio, minha equipe. Porque a gente teve, no sábado, a gente entrevistou os artistas aí da categoria rock. Nossa, mas o que esse pessoal fez de ação para, sabe, gerar renda, gerar comida para os técnicos e tal. Pô, foi um negócio assim, bem emocionante de se ouvir, sabe? Por isso que eu queria... Como eu fiquei muito emocionado com os depoimentos de sábado, eu falei, pô, de repente o pessoal aqui da MPB também tem alguma coisa... Mas legal. Luiz, olha, foi um prazer te conhecer. Beijo para você e a gente vai acabando aqui. Amanhã a gente vê tudo aí, tá? Muito bom ver vocês, gente. Se cuidem. Ótimo. Um beijo. Vamos lá. Bianca, Cláudia, aí, foram acolhidas pelas empresas, as empresas não entraram mais em contato, não tiveram mais trabalho, como é que ficou com os técnicos? Então, Gustavo, assim, a verdade sobre o Giz Branco, que talvez seja a verdade sobre a maioria dos artistas, é que é uma produção muito independente. Evidente que muitos projetos, como eu brinquei com você, né? A pessoa convida para um projeto ou outro, ou um edital ou outro. O próprio Marcelo Cabanos, que eu mencionei, uma pessoa que é muito parceira, que vive ou aceitando convites ou inventando projetos, então ele é muito, muito parceiro. Mas, assim, é um investimento de tudo. Eu e a Cláudia, a gente sempre teve esse envolvimento que você comentou lá no início, né? Assim, produtoras de si mesma, claro, com pessoas associadas, mas as grandes empresárias em tudo. Então, você pensa desde a primeira ideia até qual é o figurino, qual é o ângulo, qual é a luz, qual é a câmera, qual é o dinheiro investido. A gente tem conta do Giz Branco, onde que a gente vai investir o dinheiro. Então, assim, e tudo que a gente pega uma porcentagem do cachê para colocar ali. Então, assim, sempre foi uma coisa, até então, claro que tivemos algumas pessoas, né, que se doaram mais ou menos, e as pessoas sempre são muito queridas como o do Giz Branco, mas nunca tivemos um investidor, nunca tivemos uma equipe fixa. Por exemplo, o MPB4, esse grupo vocal, a Cláudia até teve mais experiência com eles, assim, cujo produtor também é o Marcelo Cabanas, eles tiveram uma atitude muito linda, tiveram muitas ações nesse sentido que você está falando, porque eles trabalham com a mesma equipe há muitos anos, então foi emocionante, porque todo o trabalho que eles fizeram, eles dividiram igualmente pelos técnicos, então foi muito lindo, assim. A gente é como se fosse meio coitado assim, a gente não tem dinheiro nem para sustentar o próprio duo e a gente também não tem pessoas fixas. Só que, por um outro lado, como a Luísa falou, por exemplo, no período da pandemia, sim, tipo, trabalhamos, por exemplo, com o Gustavo Krebs, gravando as nossas coisas, sempre com ele. Então, tendo ou não dinheiro do lugar, a gente sempre investia. Aí o Rafael Braga filmou a maioria das nossas coisas. E assim, eu pessoalmente tinha uma declaração emocionada. Eu queria, pela exatamente a Claudinha, ser mãe. Eu acho que ela é uma pessoa incrível para falar sobre isso. Eu sempre fico triste, porque assim, como eu perdi uma pessoa que é tão próxima como meu pai e minha mãe, perdi outras pessoas da família com Covid, eu sou muito preocupada com aglomeração. Eu, pessoalmente, eu cancelei todas as minhas turnês da Europa, porque eu não tenho capacidade emocional de lidar com isso. Então, assim,
Porque cada um tem uma experiência, né? Então, assim, no meu caso, como tem sido essa, eu fico muito mal em cada convite que eu nego, entendeu? Porque eu fico assim, eu queria, como do Giz Branco, poder usufruir a Cláudia, que é a minha parceira mais próxima, não só de música, de vida, de amiga, mas profissionalmente, é uma coisa que eu lamento, porque, assim, as mães, assim, todo mundo tem a sua dificuldade, né? Mas as pessoas com filhos, os artistas com filhos, porque não é mais uma demanda sua, né? Então é uma coisa que eu pessoalmente queria muito poder proporcionar mais, né? Mas na medida que a gente foi podendo, assim, a gente... E assim, em relação a pessoas ajudarem a gente, não teve nada específico, mas eu acho que as parcerias continuaram nesse sentido, né? Pessoas pensando em projetos onde dava, os produtores lembrando, né? A gente brinca que o Dos Brancos as pessoas lembram que ele existe, assim, de repente. Então surgem coisas, mas assim, tomara que um dia o sonho, né, Gustavo, assim, a gente ter uma equipe não só no sentido, claro, como a Luísa falou, né, sempre trabalhar com a mesma pessoa, como também o contrário, como você falou, no fundo, ser uma grande família. Né, eu acho que eu e a Cláudia, talvez a maioria daqui, a gente tem muita identificação em você criando uma linguagem a longo prazo, assim, sabe? Uma equipe que se ajuda, como se fosse uma grande comunidade, né? Então, tomara que um dia o do Giz Branco também possa fazer parte, talvez, desses grupos de rock, ou talvez do MPB4, de criar uma grande família artística que se apoia, né? Eu fiz um pouco isso com trabalhos pessoais, né? Assim, a pessoa que trabalha na minha casa, que parou de ir, então, assim, acho que como muitos fizeram isso, então, assim, pensando em realmente pessoas que precisam, então, quanto a gente pôde, né, ajudar essas pessoas, então, isso sim, assim, mas na parte artística, infelizmente, a gente nunca teve essa estrutura, né? Entendi. Um momento de muita colaboração, né, Cláudia? Eu achei que a gente teve muita sorte, assim, por um lado, porque, por exemplo, a gente finalmente tinha um projeto super lindo com data marcada, né, para fazer parte do Rio Jazz Montreux, assim, né, nessa ordem. E agora não sei, se Rio Montreux já. é um negócio que eu não consigo decorar. E aí cancelou, né? E aí eu falei, pô, aí enfim, aí o negócio vingou que ia ser online em setembro, outubro, esqueci, outubro. Acho que foi final de Então outubro. foi a primeira experiência nossa, né, de se encontrar para ensaiar com a Lanlan, maravilhosa, e a gente teve foi uma sorte muito grande, assim, porque a produtora da Lanlan, Gisela, super, super legal, assim, ela abraçou o projeto, ela resolveu tudo, assim, sabe, ela foi muito maravilhosa com a gente, e o Rio Jazz foi muito, muito, muito legal com todo mundo, com todos os artistas, de ter feito uma coisa de uma qualidade musical, né, porque era live, né, um negócio de uma qualidade incrível, com uma infraestrutura surreal, assim, de palco, de tudo. Então, assim, foi a primeira vez que a gente chegou né, depois da pandemia, e tocou e estava valendo, assim, não era, tipo, só filmando em casa, assim, tava valendo, todo mundo, geral tava assistindo, aí chegar em casa, tipo, um monte de mensagem, as pessoas filmando a televisão, parecia, sei lá, Copa do Mundo, assim, foi um acontecimento, assim. Inclusive, isso foi muito legal. Esse show foi maravilhoso, muito incrível, gente, vocês arrasaram demais. Incrível, incrível. Foi uma experiência, assim, foi muita adrenalina, acho que foi a adrenalina que a gente guardou desde que começou até aquele dia, assim, foi pá. E depois, assim, o Marcelo Cabanas, ele meio que inventou esses negócios, assim, aí foi para a Lei Aldir Blanc, a gente gravou o CD, né, com as músicas em homenagem ao Chico César, assim, ao vivo, e a gente teve até o produtor, né, o Zé, lá de São Paulo, que, né, pensou em alguma live que a gente fez na Secretaria de Turismo de São Paulo. Então, assim, eu acho que cada um, né, dessa equipe que a gente trabalha foi fazendo o que podia fazer, né? O Mills, que é o Carlos Mills da Mills Records, que lançou, sempre dá um apoio para lançar, né, as coisas, tanto que a gente gravou, ele lançou por lá, né? Então, assim, graças a Deus a gente tem também alguns laços que puderam, né, viabilizam, né? Viabilizar, né, essas coisas, porque realmente, assim, a gente sozinho a gente faz
pô, já muito mais do que a gente deveria fazer, assim, a meu ver, porque eu me sinto completamente ignorante em termos, muitos termos, né? Então, pelo menos aí, né, o Gustavo Krebs, que, pô, super mixou pra gente várias coisas lindas, mixou inclusive o single que a gente, né, fez, o do Maria Maria, mas de boa, assim, sabe? E aí ficou tão lindo que a gente postou e aí o Mills ouviu e falou assim, pô, vocês não querem lançar? Vamos lançar esse single. Aí lançou. Então a gente tem, né, graças a Deus, porque é aquilo, eu mesma tô fazendo curso agora de produção musical, porque eu já tô cansada de ficar gravando em casa sozinha, tudo errado, e tô montando meu estúdiozinho, finalmente, que era uma coisa que eu tava há muito tempo para fazer, e tô aproveitando também, né, para fazer, mas é mais uma loucura dessas que, enfim, apesar de eu gosto muito de gravar, gosto de editar, gosto de pensar arranjo, afinal de contas, né, é uma parte de criação, mas sempre me senti muito ignorante nesses aspectos, assim, de áudio, mas então, vamos lá, né, a gente está nessa, cada hora fazendo uma coisa, é edital, é gravação, então, que bom que pelo menos a gente pode contar também com algumas pessoas, e eu acho que é por aí, assim, a gente tem que criar essa rede cada vez, inclusive aproveitando, né, que estamos aqui, né, conhecendo mais gente, eu tenho ficado um pouco desanimada, porque como eu não tenho muito tempo para ficar fazendo, sei lá, encontrando pessoas mesmo que virtualmente, agora eu fiquei animada vendo gente aqui, né, a Raíssa, que eu sempre achei incrível, eu fico ouvindo, ela não sabe, mas eu ficava ouvindo, e eu adoro, e eu pô, que massa, viu, estava fazendo um trabalho com a, esqueci o nome dela, maravilhosa, lá de Recife, que eu amo, esqueci, enfim, mas vi que elas estavam trabalhando juntas. Não, que você estava fazendo alguma coisa, dirigindo, né? Não sei. Será que era Beatriz Rodarte? Não. Não. Paula Mirham. Bom, eu vou lembrar. Depois a gente... Mas, enfim, sinto falta, né? Acabo ficando muito dentro da minha lista de coisinhas para fazer e sem muita troca. E aí eu era obrigada, na verdade, na época, porque como a gente viajava muito, estava toda hora encontrando gente, né? Agora, como eu estou aqui, não encontro tanto. Então, eu acho sim, essa iniciativa de juntar a galera, pô, eu acho muito maravilhoso, assim, esse momento muito importante mesmo, necessário. Eu queria falar sobre duas coisas que a Cláudia acabou de dizer, antes de passar para a Raíssa, né? O seguinte, viu, Cláudia? Bom, primeiro, que assim, eu acho que nós artistas que damos tanto, que doamos tanto, que entregamos tanto, né? Legal ver assim, já no início da conversa de vocês duas, né? O espírito colaborativo que tomou conta do nosso segmento, né? Essa mão dupla de, ó, vamos fazer, né? Todo mundo segura na mão do outro, né? E no caso do prêmio aqui, sabe, Cláudia, assim, como eu gosto muito de expandir a nossa essência, que é uma essência assim horizontal, uma essência assim onde todos somos iguais, etc. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que vai ser muito legal se eu fizer essas 97 lives com todo mundo, para que todo mundo possa participar, a gente se conhecer, trocar, expandir, etc, etc, porque eu também precisava demais desse contato, porque eu saio daqui cada dia enriquecido. E se você quiser presenciar sempre às 17 horas as nossas lives, ó, semana passada teve uma com o Carlos Freitas e o Ricardo Garcia, que foi o máximo, entendeu? E amanhã tem com o pessoal dos engenheiros de mixagem, que também vai ser muito legal, e daí em diante. Estão todas convidadas. Raíssa, você que é a provocadora das provocadoras, você que é a generosa colaboradora, deve ganhar de volta muita colaboração. Aliás, como é que é o nome da sua mãe, dubladora do Google? A maior dubladora do Brasil. Como é que é o nome da sua mãe mesmo, Raíssa? Isso, minha mãe é Regina Bittar, ela é locutora. E ela ficou conhecida porque ela fez a primeira voz do Google em português. Como é que era mesmo? Depois foi a primeira voz da Siri. E aí eu fiquei conhecida como a filha da voz do Google. Então, agora a voz já mudou. Já não mas como é que era? Mas para sempre eu sou a filha da voz do Google. Mas como é que era essa voz do Google, que eu não estou lembrado?
Então, foi a primeira vez em que o Google disponibilizou o Google Tradutor com a possibilidade de você ouvir a voz na língua nativa. Entendi. Só que, como era gratuito, as pessoas começaram a usar a voz para pedir pizza, para tirar onda com o irmão, para xingar o amigo. Então, aí começaram a fazer vídeos com isso. E aí ficou essa loucura da voz do Google, a voz do Google. Aí, quando descobriram que era ela começou a dar entrevista, foi parar no Jô Soares. E, tipo, quando ela foi pro Jô Soares, lá fui eu com o meu primeiro álbum, entreguei disco pra equipe inteira. E, tipo, não sei o quê. Aí, enfim, aí por sorte a produtora, não sei o quê, achou legal, e me chamou quando rolou o quadro musical, enfim. Então, essas oportunidades que aparecem, de repente, você aproveita. Mas eu cresci acompanhando ela nos estúdios e muito por conta dela que abriu esse caminho e porque eu sempre gostei também, eu me tornei locutora também. E é muito bonito também ver o processo dela, né, assim, de construção e tal. Mas essa questão que você levantou é algo que mexe com a gente mesmo. Eu também sou eu mesma produções, então não tem ninguém que dependia da minha marca para viver, né? Porque realmente virou uma grande questão, né? Equipe técnica, a gente tá descobrindo como fazer, enfim, a equipe técnica faz como, que depende da presença, né? Eu cheguei a participar de um festival de Recife, que era justamente para arrecadar fundos para técnicos de lá. Cheguei a participar também de um festival de Porto Alegre, que também era para arrecadar fundos para equipes técnicas de lá. Isso foi no começo da pandemia. Eu achei muito legal que a Trattori, eu não lembro direito o que eles fizeram, mas eles fizeram algo como liberar antes de fechar um trimestre. Eles liberaram a receita. Teve alguma coisa dessa maneira que eu lembro que me salvou um mês. Então, eu sou muito grata. E de pessoas que tinha o Thiago Hoover, que é da galera do rock, que estava me acompanhando na última turnê, mas ele também não dependia só de mim, né? Ele tinha zilhões de outras bandas tal, e teve que se virar. Inclusive, ele é um dos profissionais que eu vendo de longe, teve que voltar para a lida presencial cedo, assim, né? Logo que voltaram a abrir casas dentro dos protocolos, algumas voltaram a ter show presencial, né? E ele foi uma dessas pessoas que se arrisca, né? Que ou era se arriscar ou se arriscar. Então, acompanhando de longe, né? A gente vê como tá difícil para muita gente, fora as pessoas que tiveram que se reinventar, enfim. Uma loucura. Muito bem. Julie! Oi. Então, eu acho que me identifiquei um pouco com a fala da Cláudia e da Bianca, porque na verdade a gente tem o mesmo produtor, né? Então eu concordo que o Marcelo Cabanas é super parceiro, ele sempre tá pensando, sabe, né, no que ele pode fazer, onde ele pode botar. Isso é muito legal ter uma pessoa assim. Esse Marcel deve ser um cara muito feliz, hein? É demais. E também no próprio Carlos Mills, que é a minha editora no momento, né, e ele também, assim, super, e a gente faz e conversa e tem novas ideias, só esse movimento, sabe, e também é muito bom ter com quem fazer esse movimento, né, eu acho, de novas ideias e de não parar de olhar para frente, de continuar, assim, alimentando uma sede de projetos, e inclusive eles me levaram lá para o Real Music Market, que teve no final do passado, e apresentei lá no palco do Vivo Rio, e foi assim, aquela coisa, né, nossa, voltar, assim, não tinha ninguém na plateia, né, mas assim, você está, né, num palco do teatro, lá, bota o piano, toca, é uma sensação que a gente parece que, ai, tão bom, né, assim, precisa, né, acho que quando a gente volta ali naquele lugar, dá uma revigorada, né? Então, eu acho que essas oportunidades, assim, que em alguns momentos, né, a gente teve de fazer um show que é transmitido, mas que é num lugar, foi muito bom, muito importante para mim. Então, agradeço muito eles que me levaram lá, essa oportunidade e outras também, porque
São coisas que fazem muita diferença numa situação como essa que a gente está, né, passando. Acho que essas coisas são muito legais. E eu também vi algumas iniciativas, assim, interessantes do ponto de vista de empresa, como a Raíssa falou, né, da Trattori. Inclusive, se eu não me engano, eles até meio que abriram mão da parte deles. Eu não sei se, acho que foi a Trattori que fez isso, né, abriu mão da parte deles para dar 100% para os artistas. A UBC também teve uma iniciativa, assim, parecida. Eles fizeram até uma arrecadação e... Eu não entrei na lista porque tinha que ter uns critérios específicos lá, não foi todo mundo da UBC que entrou. E também tem até umas empresas maiores que fizeram, né? O próprio Spotify disponibilizou um link que você pode botar lá. Inclusive, eu consegui botar no meu Spotify, tem um Mercado Pago. Quem quiser pode ir lá. Inclusive, se alguém está assistindo aqui quiser ir lá. Aquela que já. Inclusive, o Spotify podia abrir mais o cofre também, né? Para ser um pouquinho. Pensei nisso. Ser um pouquinho menos injusto com a matéria-prima que eles vendem para os anunciantes e para os assinantes, né? Exatamente, eu acho que isso também está, querendo ou não, aos poucos está entrando, né? Vai chegar lá, em algum momento isso vai mudar, né? E aos poucos a gente está trazendo, claro que tinha que ser um pouco mais rápido, né, essa mudança, mas assim, eu tenho esperança de que isso vai chegar nas plataformas digitais e que vai começar a acontecer uma remuneração mais acima do 0,01 centavo, assim, né? Em especial o Spotify, né, que é mantido pelas multinacionais do disco, né, que é um fundo das multinacionais, eles podiam realmente rever, né, essa fartura de quase 60 mil músicas por semana, poderia, de repente, ter uma remuneração mais equilibrada. Mas, enfim, essa é uma conversa para outro momento, né? Pois essa conversa vai longe. Mas assim, mas eu achei também, pelo menos o link eu já achei uma coisa, enfim, é o mínimo do mínimo, né? Um pouco mais. Mas já é melhor do que era antes, quando apenas 5 ou 6 empresas decidiam que se consumiria de música nesse país, né? Pois é. Então é isso. Eu acho que também, assim, tem, além da questão assim profissional, tem a questão da vida, né, da convivência, disso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, sabe, de coisas que impulsionam, né, a vontade de essa atividade, né, da gente estar se movendo, mesmo que pareça que está tudo parado, a gente sentir que as coisas estão acontecendo no seu ritmo, que a gente está se movendo de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante, né? Para mim, pelo menos, eu sinto que é muito importante. Então. Muito bem. Pedro, agora você, para concluir com Byte de Ouro, vai lá. Não, eu estava pirando aqui enquanto vocês falavam, que deu vontade de fazer tanta coisa. Sei lá, fazer uns encontros no Zoom semanais ou quinzenais e mostrar músicas e depois postar, pensando em formas de aproximar os nossos públicos, assim, porque as redes estimulam, as redes espelham o mundo, né? Então tem esse individualismo muito grande no mundo capitalista e a gente acaba às vezes sendo estimulado a seguir esse espaço sem ser o que a gente deseja, mas só o fato de cada um tem que ter um perfil com o próprio nome. Sem querer, a gente vai sendo guiado por essa estratégia individualista, mas no fundo o que interessa é a circulação, né? E eu pensei durante um tempo, assim, será que dava para a gente fazer, sei lá, vontade de criar um aplicativo como se fosse uma alternativa ao Spotify, mas que juntasse eventualmente a nossa galera da música viva, não a nossa galera no sentido de nenhuma restrição, mas a nossa geração, digamos assim, para acabar facilitando no público, de repente, pessoas que podem conhecer Elessi, mas não conhecem o Tigana Santana e que também não conhecem lá. A ideia seria poder juntar os públicos à medida que as obras pudessem se aproximar. Mas então eu fico pensando, como a Bianca falou, também na possibilidade de como abrir o círculo entre nós e fazer com que a gente respire um oxigênio em comum, no sentido de solidarizar o processo criativo e solidarizar a vida pandêmica, né? Mas, assim, é um pouco isso. Eu agradeço a minha produtora, Emily, do Rio de Janeiro, que me inscreveu
no CPM. Emily que tá concorrendo também na final também, né? Tô super, super. E também ecoo, né, os dizeres, assim, de vocês, o meu perfil até então, não por opção, mas por ser o que é de artista independente. Então, assim, eu acabo gastando muito mais do que recebo. No mundo normal e no mundo atual, ainda mais. Então, assim, até que ponto a gente pode achar formas de, se não mudar a situação do A para o B, de uma hora para outra, poder aproximar os públicos para que a gente possa nadar na mesma temperatura, com um pouco mais de frontalidade, né? Mas eu acho que é isso. Só agradecer o privilégio de estar com vocês e de sorte tua que está no calor aí. Olha, eu tô no calor, mas a 3 quilômetros de mim tem o maior demente da humanidade aqui ocupando esse espaço. Com nossos dinheiros, inclusive, fazendo carreata para o Dia das Mães de motoca sem máscara. Olha, é uma alucinação que eu nunca imaginei que um dia pudesse existir, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, a conversa está muito melhor, foi muito mais bacana. Deixa esse sujeito para lá. Daqui a pouco, em outro momento, a gente fala dele, da família dele, na hora certa. O importante é o seguinte, gente. Há um compromisso de vocês ao término de cada live, que a Raíssa, a Julie e o Pedro já participaram, mas a Bianca e a Cláudia não. Que é responder o que é ser profissional da música. Porque amanhã vai lá a nossa fotinho com o depoimento de cada um sobre o que é ser profissional da música, assim, em 140 caracteres, que nós somos assim, uns caras modernos do algoritmo e do Twitter. Esses depoimentos, saibam vocês, pensem bem antes de falar, está virando um filme com 482 depoimentos dos profissionais da música que nós vamos exibir ao final. O que vocês pensavam sobre ser profissional da música durante a pandemia? Logo, Bianca, Cláudia, Raíssa, Pedro e Julie, não adianta querer fugir dessa dificílima tarefa que é responder o que é ser profissional da música. Por favor, quem vai começar? Eu posso falar. Opa, e eu posso digitar, ótimo, então vamos lá. É tipo frase, assim, né, aspas, nesse aspas, exatamente, a coisa é séria. Gustavo, eu não sei as aspas, assim, eu acho que estar profissional da música, ou estar envolvido com música, ele demanda sonho, esperança e ação, para mim. Pronto. Sem essas três coisas, eu acho... E compartilhar, né, na verdade, divisão, assim. Então, seria sonho, esperança, ação e compartilhar, para mim. Já diria que você respondeu assim, poeticamente, e pronto. Próximo. Próxima. Vai lá. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Bota aí. Ser um profissional da música. Eu não tenho essa capacidade. Pronto. Eu não consigo fazer esse negócio assim tão rápido, não. Eu demoro, tá? Vai andando aí. Vou andando aqui, então. Próximo, Raíssa. Ai, caramba, eu fiz uma numa live, fiz outra em outra, agora tá aqui ainda, tá aqui. Alguém quer ir, Pedro, Julie, na frente? É bizarro. É bizarro, pronto. É bizarro. Pronto. Faltam 3. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, para mim, ser profissional da música é a cada dia estar em contato com a criatividade e em contato profundo consigo mesmo e com o outro. Pronto, que beleza. Próximos.
Eu vou colocar aqui em uma palavra, então, dessa vez. O bom é que já tenho 3 aí, né? Assim, as outras lives também contam, né? Vou colocar. E ainda teremos mais, né, Raíssa? Haja criatividade. Da próxima vez, eu acho que eu vou fazer uma lição de casa já, preparada. Mas vou colocar como ser profissional da música é criar. É criar. Pronto. Assim que é bom. Cláudia, já baixou a inspiração? Eu tenho um problema com me sentir pressionado. Não se sinta. Não se sinta, pelo amor de Deus. Se falar assim, tem que ser agora, aí eu não sei nem responder meu nome. Qual é o seu nome? Aí eu fico congelado. Faço o seguinte, eu vou fazer a postagem, aí eu boto assim, PS, Cláudia, falta a sua. Aí você vai lá e manda, tá bom? Eu ia falar sobre criação também, né? Pode falar, então. Falar. Eu acho que é criar sob... péssimo, mas não vou falar isso, né? Mas criar sob pressão. Ou sob, né? Pode ser. É tanta coisa, na verdade. Acho que tudo que a gente falar vai ser, né? Acho que é muita coisa, mas é uma criação sobre um cenário muito complicado, né? Para não dizer. É verdade. É interessante essa contradição, né? É uma contradição. Por isso que eu estava aqui, o neurônio estava difícil, porque é muito contraditório. A gente tem muito amor pelo que a gente faz. O artista ele tem isso, né? Ele tem essa pressão do externo e para devolver uma coisa belíssima que, né, volta e depois nova criação. Mas eu acho que pensando bem, né? Essa coisa de criar sob pressão tem essa coisa do métier, né? De você estar tendo uma responsabilidade sobre aquela criação que não é para você, né? Porque quando a gente faz para a gente se dá um tempo maior, a gente se dá condições, tal, né? Então, quando eu pelo menos me sinto muito mais angustiada, mas até num bom sentido de me sentir, né, motivada quando eu faço para outra pessoa, não tem comparação, assim, fazer para alguém é bem diferente do que fazer para mim, né? Mas não vou dizer também que é só fazer para alguém, porque é uma mistura, né? Não sei nem onde é que está eu não sei, mas eu sei que tem também essa parte externa que te impulsiona, né, a querer chegar lá. Olha, amanhã essa postagenzinha será feita às 4h30. Porém, amanhã, às 12 horas, o vídeo já estará disponível no canal do YouTube do Prêmio, por onde eu sugiro que você se inscreva, porque por lá muita coisa vai passar do Prêmio ainda, principalmente a cerimônia de premiação também. Enfim, olha, eu queria me despedir de vocês com uma frase de um poeta, de um intelectual cubano, que batiza o aeroporto de Havana. O nome dele chama-se José Martí. E eu acho que uma das frases que eu captei das coisas dele, eu acho que tem muito a ver com vocês que estão aqui e as que já passaram por aqui. A frase é assim: a melhor maneira de dizer é fazer. Para mim, eu lembrei dessa frase depois do papo de hoje. Logo, vivam as finalistas e o finalista da categoria Artistas MPB da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música. Vivam vocês, nos vemos aí, vamos falando. Muito obrigado, prazer em conhecê-los, prazer em conhecê-las. Espero que tenham se divertido tanto quanto foi divertido para mim também. Obrigado pela riqueza, gente. Obrigada. Obrigada por esse papo, por essa roda. Me senti num bar com vocês. Foi demais. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite.